Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao canal da AcadeCap. Eu sou o Toniel Pinheiro e a AcadeCap é a sigla da Academia Brasileira de Capelania e Teologia. Por aqui, teologia, capelania, psicanálise e muito mais. Eu quero trazer hoje uma reflexão sobre a teologia da oração. Qual a importância que a oração tem para as nossas vidas, para a vida cristã e muito mais abrangente do ponto de vista não só religioso, mas dos benefícios que a oração traz no sentido geral para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa alma, para a nossa mente, né? Que ela ocasiona também no sentido psicológico, não somente espiritual, né? Os benefícios que a oração traz para as nossas vidas. A oração, todos nós sabemos que é a base da vida cristã. Eu costumo dizer que é uma das pernas, né, que faz você caminhar com Cristo, porque sem oração e sem palavra de Deus você não sai do lugar. Essas duas coisas precisam caminhar juntas, embora no nosso meio, no meio evangélico principalmente, existe muito daqueles que são mais tendenciosos a orar mais e ler menos, né? E na realidade há uma recomendação tanto para não abandonarmos a leitura da palavra de Deus, quanto não abandonarmos a nossa vida de oração. Essas duas coisas precisam andar juntas e fazem parte da nossa engrenagem, né? Vamos ver a oração sobre vários aspectos. Primeiro, eu vou falar do monoteísmo, né? A diferença do panteísmo e também das seitas orientais, que veem a oração de forma diferente, como nós vemos. Vamos mostrar sobre o ponto de vista bíblico a importância da oração, a começar pelos patriarcas, depois pelos levitas, sacerdotes, depois pelos reis. A oração que fez parte que vem do judaísmo, né? O judaísmo vem a partir disso. Nós vemos também a oração na vida dos profetas, do relacionamento com Deus, as revelações que vieram através de uma vida copiosa de oração. E não tem como haver avivamento dissociado da oração. O próprio profeta Abacuque, ele orou: aviva, Senhor, né? Fez uma oração pedindo avivamento. Então a oração é uma arma espiritual. A oração, ela tem diversos aspectos. Ela pode ser graciosa, né? De gratidão. Ela pode ser uma intercessão por alguém, né? Ela pode ser um elemento de combate na batalha espiritual contra espíritos malignos. Ela pode ser uma invocação. Ela pode também ter o aspecto de cura, de ministração de cura, né? A Bíblia diz para orarmos pelos enfermos, orarão pelos enfermos e os curarão, né? Há diversas recomendações bíblicas acerca da importância desse grande instrumento que é a oração. A oração, sobretudo, é a nossa comunicação com Deus, é a nossa aproximação com o sagrado, é a aproximação com o divino por intermédio de Jesus Cristo. A oração por si só, sem Jesus Cristo, não terá efeito. Ela só tem efeito por causa do nome de Jesus e pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. A teologia da oração, ela começa com Jesus Cristo, que é o nosso mediador, né? Além de ser o mediador, ele envia ainda o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estão interessados nesse relacionamento, porque, na final de contas, é uma comunicação, né? Na nosso relacionamento com Deus, a oração precisa ser verdadeira, precisa ser de coração aberto. Não pode ser apenas uma obra que venha apenas exemplificar uma espiritualidade. É preciso ser de fato espiritual e não uma representação. Por isso que Jesus recriminou aqueles que oravam para ser vistos, oravam em praça pública, e aí ele recomenda que faça em secreto, porque o Deus que vê em secreto nos recompensará. É o modelo de oração de Jesus. A oração, ela precisa ser recheada também de misericórdia e de graça de Deus, observando a vontade de Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus sem uma vida copiosa de oração. E aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre os problemas do cristianismo hoje, nesse século XXI. Nós somos uma geração que não ora. Nós somos uma geração, e talvez eu concordo com Paulo Júnior, com o pastor Paulo Júnior, quando ele diz que nós somos a pior geração de todos os tempos, porque nós não temos uma vida de oração.
né? Não é olhar para o passado e falar assim, viver do passado. Nós precisamos viver do presente, né? Então, os nossos modelos dos pais do passado oravam muito mais, a igreja orava muito mais. A igreja está intertida. A igreja, com o avanço tecnológico, ela está encantada com as coisas do mundo, né? Enquanto que a vida de oração nos leva a nos aproximar daquilo que é eterno, das coisas que estão além da nossa visão material, né? É a nossa comunhão com Deus, conexão com Deus. Enquanto você vai orando, você vai se afastando da vida do pecado, da vida do erro, você vai consertando a sua vida. A oração ela vai fazer com que você tenha também uma introspecção. À medida que você ora, você vai meditando sobre si mesmo, né? Então você vai colocando, não só colocar as coisas para fora de verbalização, mas também você faz uma análise interna. Ela, ao mesmo tempo que ela é falada, ela é meditada. Então é necessário você conhecer a Bíblia Sagrada para orar também pelo que a Bíblia diz. E não é apenas uma conversa com Deus aleatória, como se estivéssemos conversando com qualquer coleguinha da escola. Não. A oração é uma comunicação com Deus e usando a palavra do Senhor, utilizando a palavra de Deus. E para isso você precisa ler a palavra de Deus e acompanhar a vida de oração. Se nós observarmos sobre o ponto de vista bíblico, nós vamos ver a oração no meio dos patriarcas, como Abraão orou não só pela vida dele, pelo propósito de Deus na vida dele, mas também ele orou em favor do seu sobrinho Ló, quando ele fez aquela oração intercessória, que é uma das características da adoração. A oração é adoração, a oração também é gratidão, é ações de graças, e a oração também ela é intercessória. Ela é realizada para nós orarmos pelos outros. E a Bíblia recomenda que nós venhamos orar uns pelos outros, né? O tempo estabelecido pela Bíblia de oração não é, né, não é estabelecido um período de tempo que você deve orar. Há exemplos de homens que oraram muito mais do que outros, né? Nós vemos lá, Daniel orava 3 vezes ao dia, mas não é uma recomendação bíblica que se faça assim. Mas o mais importante é que se ore a Deus, que você não deixe de orar ao Senhor. Geralmente nós cristãos temos o hábito de orar antes de dormir, ao acordar, nas refeições, né? Estarmos sempre em comunhão com Deus. Outra coisa muito importante dentro da teologia da oração é a oração não é apenas um exercício da fé, ela é uma prática da vida cristã, ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu considero oração e palavra como 2 elementos indispensáveis para a nossa sobrevivência física, que é o oxigênio e o pão, né? A palavra é pão, é alimento para a nossa alma, e a oração é o oxigênio, é o nosso respirar. Sem oração nós não vamos vencer. Também tem um aspecto da batalha espiritual, né? Ela é uma das armas que está lá em Efésios, capítulo de número 6, a oração. O apóstolo Paulo traz recomendações tanto para pastores quanto para membros da igreja, como para discípulos de uma forma geral, homens, mulheres, crianças, jovens, não importa a faixa etária, de nós termos uma vida de constante oração. Não somente na epístola aos Tessalonicenses, mas na epístola aos Filipenses, aos Colossenses, quando ele diz pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, você só vai poder fazer isso através de uma vida de conexão com Deus e uma vida de oração. Você vê a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, para estar próximo à Sagrada das Letras, mas também cultivar uma vida de oração. Você vê também os discípulos, o próprio Senhor Jesus, né, deu várias exemplificações do dever de orar sempre, nunca desfalecer, lá em Lucas 18. Você vai ver a recomendação de Jesus no capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus, usando Mateus para falar de pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta vai se abrir. Então, essa prática da oração fervorosa, constante, que não deve ser apenas dentro do elemento do culto. E outra coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, que é uma crítica que eu faço, mas construtiva. Nós oramos muito dentro da igreja, mas pouco fora da igreja, pouco fora de casa, né? E aí vamos dando várias desculpas para isso. Então,
não é somente aqueles períodos de oração dentro das nossas liturgias, né? Então é muito importante nós frisarmos isso e estarmos constante em oração. Não somente nas orações dos montes, ou das campanhas, ou de tirar um período de oração. Não existe período de oração. A igreja, ela precisa estar constantemente em oração. Agora, é claro que se estabelece às vezes períodos de oração, e não há nada de errado nisso biblicamente, para nós estabelecermos algumas metas e alguns objetivos, né? Por exemplo, às vezes a igreja tem uma decisão a tomar, algo a ser feito, né? Então a igreja se recolhe em oração para clamar a Deus. É importante demais. Através da oração, nós não vamos ter apenas a conexão com o sagrado, mas nós vamos ter também a direção para a nossa vida. A oração, ela pode mudar o curso da nossa história. A oração, ela pode acrescentar anos de vida, como aconteceu com o rei Zedequias, né? Quando ele virou para a parede e fez uma oração ao Senhor. A oração mudou a vida de Jabes, né? Lembra da história de Jabes, que tinha um nome terrível, né? Que certamente era um nome que levava amargura, coisas negativas, e ele faz uma oração ao Senhor, pedindo 3 coisas, e Deus o atendeu de forma sobrenatural, mudando o curso da sua história. Então eu quero ministrar para você neste vídeo que Deus pode mudar o curso da sua história através da sua oração. Ore a Deus, clame ao Senhor. Nós podemos orar pelos enfermos. A Bíblia diz que se tivermos alguma enfermidade, levarmos aos presbíteros da igreja e eles orarão, porque a oração da fé pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e a oração da fé salvará o doente. A Bíblia diz isso, né? Então, nós temos o respaldo bíblico sobre a teologia da oração. Diferentemente do panteísmo, né, que tem aí vários deuses, nós cremos que só há um Deus que pode responder às nossas orações, né? Nós somos monoteístas. Além disso, nós temos também as seitas orientais no campo de vista teológico, que muitas das vezes também utilizam o método de oração e de meditação para a questão transcendental, e utiliza até essa expressão, que leva também para o campo do esoterismo, né? Que começa ali nas seitas orientais, e também no esotérico tem a questão das energias, as questões da meditação transcendental, do mundo cósmico, e nós não estamos falando desse tipo de oração. O que a Bíblia diz é a oração ao Deus vivo e poderoso. É uma comunicação com aquele único Deus que existe no céu e da terra, Criador do céu e da terra, o soberano Senhor, o nosso Deus. É dentro deste Deus que nós nos curvamos e nós adoramos. No judaísmo, no islamismo, no cristianismo, a base sólida da oração. Você vê até os islâmicos, eles oram muito, vezes 3 vezes ao dia, não importa onde estejam, né? Eu acho que no cristianismo, o cristianismo é fundamental à vida de oração, mas muitas das vezes nós não damos ênfase à oração. Se fala demais, né? Falamos demais, pregamos demais, temos muitos estudos, mas pouca vida consistente de oração, porque a oração abre os céus sobre nós, muda a realidade da nossa vida, traz restituição, traz saúde para o corpo, traz benefício para a alma. Eu quero falar ainda hoje sobre 20 benefícios que eu separei aqui para a gente falar. A primeira é a conexão com o divino, né? A oração permite uma comunicação direta com Deus, proporcionando uma sensação de proximidade e relacionamento espiritual. Isso é de praxe, né? Isso é fundamental e a gente já sabe disso. Segunda coisa, ela traz paz interior. A oração pode ajudar a acalmar a mente e o espírito, reduzindo o estresse e a ansiedade. Isso é comprovado pela ciência, que o exercício da oração ela contribui para o bem-estar emocional do indivíduo, acalmando a ansiedade. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu vou ler esse versículo daqui a pouquinho com você. Terceiro benefício da oração, orientação e sabedoria. Pedir orientação divina pode ajudar na tomada de decisões importantes e na busca de sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? Então, há uma necessidade de clamarmos a Deus, buscarmos sabedoria para as tomadas de decisões durante a nossa existência, durante a nossa vida.
quarta coisa que a oração nos traz como benefício é o fortalecimento da nossa fé. A prática regular da oração fortalece a fé e a confiança em Deus. Quinto, consolo em tempos de dificuldade. Oferece conforto e esperança durante períodos de sofrimento ou perda. Né? Quantos momentos de lutos, né? Abandono e muitos outros problemas que nós enfrentamos no dia a dia, porque somos seres humanos, isso nós vencemos através da oração. Ou nós confortamos pessoas através de oração. A oração é um elemento fundamental dentro desse aspecto do consolo. Por falar nisso, o teólogo não pode viver uma vida dissociada de oração, nem tampouco o capelão, que faz esse trabalho de assistência religiosa. A oração é uma ferramenta fundamental na vida do capelão, né? Sexto benefício, aumento da gratidão. A oração ajuda a focar nas bênçãos e a desenvolver um espírito de gratidão, né? Um espírito positivo. Você já viu pessoas que murmuram muito, que reclamam de tudo? Porque essas pessoas não estão orando. Começa a olhar para os problemas. Quando você tem uma vida de oração, você passa a olhar para Deus, que é maior do que os seus problemas. Então você tem um espírito de gratidão, você tem uma inclinação mais para agradecer do que para murmurar. Sétimo benefício da oração: desenvolvimento de virtudes. Promove o cultivo de qualidades como paciência, humildade, perdão, compaixão, né? Tudo isso é provocado pela oração. As virtudes do reino de Deus, né? Como Jesus mesmo falou, né? Meu reino não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oitavo benefício, melhora a saúde mental. Isso é comprovado também pela ciência, pela psicologia. Pode contribuir para a redução dos sintomas de depressão e ansiedade, promovendo uma melhor saúde mental, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como eu lanço sobre ele? Através da oração. Eu desabafo com Deus, eu falo com Deus, estou em sofrimento, estou passando aflições, vou para os pés do Senhor e ali obtenho a minha vitória. Nono benefício, sentimento de propósito. Ajuda a encontrar e reafirmar o propósito de vida, alinhando-se com a vontade divina. Tem tanta gente hoje na crise existencial. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu nasci? Quando nós oramos a Deus, nós entramos em contato com o divino e encontramos o propósito da nossa vida. Encontramos ali um apoio para nós seguirmos caminhando dentro daquilo que Deus nos chamou. Décimo lugar, ou décimo benefício, é unidade comunitária. A oração, ela pode ser feita de forma individual no quarto trancado, não é isso? No quarto fechado. Mas ela também tem que ser feita no coletivo. Você já ouviu falar da oração da concordância? Se dois concordarem. Então você pode orar sozinho, mas você precisa orar com seu irmão. Então, na comunidade da fé, fortalece os laços entre os membros da comunidade religiosa. Então, a igreja precisa se reunir para orar também, e isso é extremamente bíblico e doutrinário. 11º benefício, reflexão e autoconhecimento. Oferece tempo para introspecção, ajudando no autoconhecimento e na autoavaliação. Você sabia que hoje nós estamos numa sociedade em que nós estamos olhando para o lado, olhando para o outro, preocupado com que as pessoas estão querendo saber, o que as pessoas estão fazendo, ou criticando os outros. Mas quando você ora para dentro, você faz uma oração, e é o que Jesus recomendou, e o apóstolo Paulo falou sobre a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é isso? Então, nós precisamos fazer isso, olhar mais para dentro. A oração faz você ter esse olhar para dentro de si. 12º, promoção do perdão. Facilita o processo de perdoar os outros e a si mesmo, promovendo a cura emocional. Isso faz parte lá da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 13º benefício, fortalecimento dos relacionamentos. Orar por outros pode fortalecer os laços e melhorar os relacionamentos interpessoais. É verdade, nos aproxima, damos as mãos, estamos mais próximos das pessoas. Estamos vivendo um período de tempo também difícil de isolamento social, principalmente depois do Covid-19, né? Mas a palavra de Deus está nos falando hoje que ela pode trazer o estímulo do fortalecimento dos relacionamentos.
O evangelho é relacionamento, é compartilhamento, né? Não temos como viver uma vida isolada, isolada da congregação, isolada das pessoas. Tem pessoas que falam assim, eu não quero ir na igreja, eu mesmo faço meu pix, dou meu dízimo. Deus não quer dessa maneira, isso é antibíblico. Nós precisamos estar no meio da congregação, junto dos nossos irmãos e apoiarmos uns aos outros. Os dons espirituais, inclusive, o apóstolo Paulo vai explicar lá esse 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, em 1 Coríntios, que ele vai falar sobre os dons espirituais. Eles são distribuídos à igreja, que são os 9 dons, para a edificação da mesma. E ele falou, até recomendou, busque o dom da profecia, porque a profecia vai fazer com que haja edificação mútua na coletividade, ok? Enquanto o dom de línguas, ele vai edificar a si mesmo, mas o dom da profecia vai edificar a igreja. Então isso é muito importante no fortalecimento do relacionamento. 14º, estímulo ao serviço. Inspirações de caridade e serviço aos outros, seguindo os ensinamentos divinos. É através da oração que somos despertados para ajudar os outros, ajudar o próximo, para fazer missões, para fazer evangelismo, para fazer o trabalho social da igreja. Sem oração, há uma geleira espiritual, uma falta de empatia, e na oração nós desenvolvemos todas essas virtudes, todas essas bênçãos espirituais. 15º, sensação de segurança. Proporciona um senso de segurança e proteção, sabendo que Deus está presente. Né? Deus está presente na hora da oração, quando nós estamos orando e conectados com Ele, e Deus se agrada disso. Tá? Então nós temos uma sensação de segurança, de proteção a Deus. Né? 16º, classificação das metas. Né? Clarificação das metas. O que é clarificação das metas? Umas metas claras, objetivos mais definidos, foco naquilo que se está fazendo. Então, ajuda a esclarecer metas e objetivos de vida, alinhando-os com os princípios espirituais. Não só na nossa comunidade de fé, os objetivos da igreja em si, mas os objetivos pessoais também a serem alcançados. Então, através da oração, nós temos essa grande bênção. 17º benefício, redução da pressão sanguínea. Estudos sugerem que a oração pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea, melhorando a saúde física. Então, ela regulariza a sua pressão. Você que tem pressão alta, ore mais. Você vai ver que você vai ter muito mais bem-estar. 18º, fortalecimento da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é igual a mola, né? Então, você sofre as pressões da vida e você volta para o mesmo lugar. Ou seja, você tem resiliência. A oração pode aumentar a capacidade de lidar com desafios e adversidades. Você começa a ver as adversidades como uma mola propulsora. Você vê as adversidades não como um problema, mas a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Isso através da oração nós conquistamos. 19º, gente. Já estamos encerrando. Promoção do bem-estar geral. Contribui para o maior senso de bem-estar e satisfação da vida. Né? Há uma sensação de completude, né, na oração, tá? Corpo, alma e espírito, tudo em harmonia e em equilíbrio. 20º e último, expressão de amor e apreço. Permite expressar amor e apreciação a Deus e aos outros, fortalecendo a ligação emocional e espiritual, né? Então, nós já falamos bastante sobre isso aqui. Eu quero destacar alguns versículos que existem na Bíblia Sagrada, mostrando a importância da oração. Poderíamos falar de muito mais, de muitos mais benefícios, só relacionamos 20 aqui, mas a Bíblia Sagrada é o apoio à oração. Cultive uma vida de oração. Ao terminar de ver esse vídeo, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos. Se você não pode dobrar os seus joelhos, ore mesmo assentados, ou levantado, ou em pé, ou caminhando, ou fazendo academia, ore a Deus. Filipenses 4, 6 ao 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só que coisa linda, né? Além de dar a classificação das orações, que a oração ela pode ser súplica, ela pode ser ações de graças, ela pode ser petição, né? Ela pode ser adoração, intercessão.
mas ela vai produzir em nós o quê? Uma paz ao nosso coração, que excede todo o entendimento, que vai guardar os nossos corações, as nossas emoções e as nossas mentes, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, veja comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 ao 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, ou orai sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orar sempre, orar sem cessar, né? Aquele que ora sempre, ele vai estar sempre alegre, sempre grato a Deus, né? Vai sempre estar agradecendo a Deus em todas as circunstâncias, sabendo que essa é a vontade de Deus para conosco. Mateus 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Essa é a linha que Deus quer que nós venhamos fazer. Não é para mostrarmos ser religiosos, sermos santos, aquela santidade ou pseudo-santidade, uma representação. Jesus quer que realmente nós tenhamos uma vida de comunicação com Ele. E isso precisa ser diário, é um exercício diário, exercício da fé. Jeremias 29, 12, gente, diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Isso é uma promessa de Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então é a certeza da vitória. Você ora a Deus, seus pedidos serão atendidos. É claro que os pedidos serão atendidos dentro da vontade de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Existem aí linhas teológicas, e a gente está falando de teologia da oração, que só usa a oração como elemento de petição. Eu tenho uma necessidade, vou a Deus e peço. Usa a palavra, beleza, isso é até correto, mas não, a vida de oração não pode ser apenas nesse aspecto. Ele é muito mais abrangente, como nós já citamos aqui. Então, relacionamento com Deus, né? Mateus 7, 7 a 8 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Isso é um princípio, gente. Se você não pedir, Deus não vai fazer. Eu li um livro do Po Yong-Chul há muitos anos atrás, que depois virou David Yong-Chul, pastor da igreja da Coreia, Assembleia de Deus da Coreia do Sul, de Seul. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. E certa vez ele fez um pedido a Deus: Senhor, eu preciso de uma escrivania, de uma bicicleta, de uma cadeira com rodinhas, né? Para ele fazer os sermões dele e tal, para ele estudar, e a bicicleta para ele se locomover para a igreja, e a cadeira de rodinha para ficar mais confortável. E nada da oração ser atendida. E ele então, aborrecido, foi falar com Deus: Senhor, por que o Senhor não me ouve? O Senhor não está ouvindo eu falar com o Senhor, não? Eu estou pedindo, estou precisando de uma cadeira, uma bicicleta. Aí o Senhor falou: olha, você sabe quantos tipos de bicicleta existe? Você sabe quantos tipos de escrivania existe? Você precisa detalhar a sua oração. Então ele começou a detalhar: eu quero uma cadeira de rodinha com estofado preto, de almofada e tal. Eu quero uma bicicleta da determinada marca, com 3 marchas, 4 marchas, 5 marchas. Eu quero de tal cor. Então ele foi especificando por Deus. Na oração nós precisamos ser específicos, né? Agora, oração também tem um outro aspecto importante, não só esse do detalhamento, mas tem um aspecto da ação. Não adianta eu orar a Deus e não agir. Eu quero ir para a Europa, mas eu não tiro o passaporte. Eu quero dirigir carro, mas não tiro a habilitação. Então você ora e age, ora e age. Essa é a teologia bíblica da oração. Só para fechar aqui, 2 versículos importantes. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. A gente poderia falar muita coisa sobre isso aqui. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Colossenses 4,2 diz: dedique-se à oração, sendo vigilantes e agradecidos. Para fechar, Romanos 12,12. Esse é o 10º versículo que eu estou lendo com você. Diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que Deus nos abençoe
e que esse tema fale mais ao seu coração. Onde você estiver, receba as bênçãos do Senhor e receba as bênçãos através da oração. Se você está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Se você está aflito, receba agora o consolo da parte de Deus e o conforto ao seu coração. Deus está com você. Aonde você estiver, você pode orar ao Senhor e você vai encontrar alívio, conforto e solução para os seus problemas e, sobretudo, relacionamento com o divino, com o eterno. Deus abençoe sua vida e a gente volta no próximo programa.